superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta segunda-feira, 11 de novembro, nossa igreja celebra a memória de São Martinho de Tours. Vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus hoje nos fala praticamente de 2 assuntos. O primeiro sobre o escândalo. É inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que provoca o escândalo. Por isso, irmãos, nesse primeiro ponto, Jesus nos convida a vigiar, para que sejamos autênticos, para que demos em nosso viver um autêntico testemunho daquilo que acreditamos. O que muitas vezes acontece é que nos momentos de religião, de fé, na missa, na pastoral, eu vivo bem como cristão, eu dou um testemunho de fé, mas quando eu saio dali, eu faço todo o contrário. Que isso nunca aconteça conosco, mas que aprendamos sempre que o cristianismo, que a fé, não é só no domingo ou em determinados momentos, mas é algo que nós devemos assimilar como um valor para vivermos todos os dias. E o segundo ponto que Jesus nos pede é o perdão. Se um irmão, se alguém pecar contra nós 7 vezes em um dia, e as 7 vezes ele se arrepender e vier a nós pedir perdão, nós devemos perdoar. Aí os discípulos falam: Senhor, aumenta a nossa fé, porque é muito difícil. Imagine só, você que é casado, 7 vezes o teu esposo, a tua esposa te ofende, peca contra você num dia, as 7 vezes ela se arrepende, fala: nossa, errei, você me perdoa? E você tem que perdoar 7 vezes. Eu acho que não dá tempo de brigar 7 vezes num dia. E aí os discípulos falam: Senhor, é muito difícil, aumenta a nossa fé. E Jesus nos ensina que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, a gente poderia dizer uma moreira: sai daqui e planta-te no mar. Porque a fé, ela é uma espera daquilo que não se vê, é um acreditar naquilo que ainda não se apalpa. Ou seja, o perdão é algo bom para mim, porque quando eu trago maldades, ressentimentos, falta de perdão, às vezes o outro está vivendo a vida dele e eu que me encontro aprisionado, eu que não tenho a liberdade de viver de fato a vida. Portanto, irmãos, que nós aprendamos a não sermos um museu, guardando ressentimentos, guardando mágoas do passado, mas que sejamos livres para perdoar a todos,
para assim termos a liberdade de viver a vida e a liberdade em não termos ninguém aprisionados dentro de nós. Que peçamos essa graça de compreendermos que o perdão é um ato de fé, não um ato de sentimento, porque se esperarmos sentir vontade de perdoar, talvez a gente nunca perdoe, mas como um ato de fé, um ato de vontade, está no nosso alcance dar o perdão, mesmo que o sentimento não queira. Vamos fechar os nossos olhos para a gente rezar. Ó Senhor Jesus, neste dia pedimos ao Senhor o dom do perdão. Muitas vezes a ofensa que nos fazem é grande, nos machuca, nos fere, nos atinge profundamente. Por isso, Senhor, dai-nos o dom da fé para perdoarmos, não porque sentimos vontade, para perdoarmos não porque eu sinto desejo, vontade, mas que possamos de fato perdoar, porque o Senhor nos pede. E se o Senhor nos pede algo, esse é o melhor caminho. Dai-nos a graça de perdoar, porque o Senhor nos ensina que o perdão nos deixa livres e abertos para continuar a amar. Dai-nos, Senhor, o dom da fé, para que o nosso perdão não seja baseado em sentimento e em desejos, mas que seja um ato unicamente de vontade, onde eu me exercito momento a momento, dia após dia, a não agir de acordo com o desejo de vingança, de maldade, mas com o ato de perdoar. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.